Era mais uma madrugada de sofrimento para Mateus. Lá estava ele, de novo no chão frio do escritório, tremendo que nem folha no vento. O coração batia descompassado, as mãos geladas não paravam de suar. A respiração? Essa então nem vinha direito. Mais uma crise dessas que não davam trégua há 25 anos. Desde menino, quando viu a mãe morrer bem na sua frente num acidente terrível. Mateus comandava uma das maiores empresas de telefonia do país. Rico, poderoso, respeitado. Mas ninguém fazia ideia do inferno que ele vivia toda santa noite. Se arrastou até a mesa e pegou os remédios. Tomou 2, depois 3. Como sempre, não adiantou nada. Já tinha consultado médico para mais de metro, gastado uma fortuna em tratamento. Tudo inútil. Foi para o sofá e se deitou, esperando aquela agonia passar, como fazia toda noite há mais de 9.000 vezes na vida. Do lado de fora, o elevador fez aquele barulhinho de sempre. Uma moça jovem apareceu empurrando um carrinho de limpeza. Era a Tainá, cabelo preso simples, vestindo o uniforme azul da faxina. No braço, carregava uma menininha que dormia sossegada. Tainá parou na recepção e acomodou a filha no sofá. Cobriu ela com um casaquinho cor-de-rosa. A vida não tinha sido fácil. Ficou viúva jovem, criava a Melissa sozinha, trabalhando que nem louca em 2 empregos. De noite, ainda fazia limpeza para complementar. Como não tinha com quem deixar a menina na madrugada, levava ela junto. Melissa já estava acostumada, dormia que era uma beleza. Tainá pegou os produtos e começou o trabalho. Para acalmar a filha quando ela se mexia inquieta, cantarolou baixinho. Boi, boi, boi! Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. A voz saiu doce, suave, como um carinho no coração, como um abraço quentinho. Dentro do escritório, aconteceu uma coisa impossível. Mateus parou de tremer. A respiração começou a vir naturalmente. O coração desacelerou devagarzinho. Pela primeira vez em 25 anos, sentiu uma paz que remédio nenhum tinha conseguido dar. Ele se levantou meio sem acreditar e foi até a porta. Deu uma espiadinha e viu aquela cena linda. Uma mãe simples cantando para a filha enquanto trabalhava. Tanta pureza, tanto amor, que os olhos dele encheram d'água. Tainá continuou cantando, sem saber que tinha alguém escutando, sem imaginar que tinha acabado de fazer um milagre. Sem saber que pela primeira vez em décadas, um homem ia conseguir dormir em paz. Mateus voltou para o sofá. A voz doce ainda ecoava lá fora. Fechou os olhos e dormiu profundamente. 8 horas direto, sem pesadelo, sem acordar no meio da madrugada, sem precisar de remédio nenhum. O milagre tinha acontecido. Mas nem Mateus, nem Tainá sabiam que essa noite tinha mudado tudo para sempre. No dia seguinte, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Mateus chegou no trabalho sorrindo. Sorrindo mesmo. Os funcionários se entreolharam espantados. Bom dia, pessoal! Ele cumprimentou todo animado. A secretária Carla quase derrubou o café. Bom dia, Dr. Mateus. O senhor tá diferente hoje. Diferente como? Sei lá, mais animado? Mateus sorriu. Nem ele entendia direito o que tinha acontecido. Só sabia que tinha acordado sem dor de cabeça, sem cansaço, sem aquela sensação horrível de que o mundo ia acabar. O dia inteiro foi assim. Trabalhando concentrado, tomando decisões rápidas, até dando risada das piadas dos colegas, coisa que não acontecia há anos. No finalzinho do expediente, Silvia apareceu, elegante como sempre, impecável da cabeça aos pés. Desde que ficou viúva, administrava boa parte da herança da família. Oi, querido, ela disse, dando um beijinho no rosto dele. Como foi o dia? Ótimo, madrinha. Melhor dia que tive em anos. Silvia franziu a testa. Conhecia o Mateus desde pequeno, quando casou com o pai dele. Nunca tinha visto o menino assim tão normal. Você está tomando algum remédio novo?
Não, por quê? Sei lá, você parece diferente, mais tranquilo. Mateus hesitou. Como explicar uma coisa que nem ele entendia? Ah, acho que consegui descansar melhor. Que bom! Silvia sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Quando saiu de lá, ela ficou pensando. Pelo testamento do marido, enquanto o Mateus fosse solteiro ou tivesse problemas de saúde, ela controlava metade da herança. Se ele casasse ou melhorasse completamente, perdia esse controle. Por 20 anos não se preocupou. Mateus sempre esteve doente demais para namoro sério. Mas agora, nos dias seguintes, a mesma coisa. Mateus chegava cedo, trabalhava bem, saía tarde, muito tarde, sempre com desculpa de projeto importante. Na sexta, Silvia resolveu testar. Mateus, vamos jantar fora? Faz tempo que não conversamos direito. Hoje não posso, madrinha. Tenho que terminar uma apresentação. Que apresentação? É sobre expansão para o interior. Silvia conhecia todos os projetos da empresa. Não existia apresentação nenhuma sobre expansão. Ele estava mentindo. No fim de semana, ela voltou lá e conversou com alguns funcionários da limpeza. Como está a limpeza de noite? Perguntou, fingindo naturalidade. Tudo certinho? Ah, sim, dona Silvia. A Tainá é ótima funcionária. Tainá? É, ela que limpa os andares de cima de madrugada, trabalhadeira que só. E não tem problema ela trazer a filhinha? O funcionário hesitou. Bom, não é muito comum, mas a menina não atrapalha nada. Fica quietinha. Silvia anotou mentalmente. Faxineira noturna com criança. Podia ser por aí. Ligou para o porteiro da noite. Seu Carlos, é a Silvia. Tudo bem aí? Tudo ótimo, dona Silvia. Meu enteado anda ficando muito tarde no escritório. Não tem nada estranho acontecendo, né? Não, senhora. Só ele mesmo e a moça da limpeza com a filhinha. A moça canta? Canta sim, mas baixinho. É até bonito de ouvir. Pronto. A peça que faltava. Mateus melhorou quando começou a ouvir uma faxineira cantar. Silvia desligou preocupada. Se Mateus estava se interessando por alguém, podia ser um problemão para ela. Na semana seguinte, Silvia decidiu ver com os próprios olhos. Chegou no prédio de noite, com desculpa de buscar uns papéis importantes. Ficou esperando no estacionamento. Lá, pelas 11h30, viu uma mulher jovem entrando com uma criança no colo. Devia ser a tal Tainá. Subiu escondida e se escondeu numa sala de reuniões. De lá, dava para ouvir tudo o que acontecia na recepção. Por volta da meia-noite, escutou uma voz feminina cantando baixinho. Era doce mesmo, melodiosa. E reparou que a luz do escritório do Mateus continuava acesa. Deu uma espiadinha pelo vidro. Mateus estava parado na porta, ouvindo a mulher cantar. O rosto dele tinha uma expressão que ela nunca tinha visto. Paz total. Quando a faxineira terminou e foi embora, Mateus voltou para o escritório. 15 minutos depois, a luz apagou. Silvia ficou mais 1 hora. Silêncio completo. Mateus dormiu. No dia seguinte, procurou o supervisor da limpeza. Queria saber sobre a funcionária que trabalha de noite lá em cima. A Tainá? Funcionária excelente, dona Silvia. 2 anos sem problema nenhum. Ela sempre traz a filha? Sim, mas é caso especial. Ela não tem com quem deixar a menina. E sempre canta? É o jeito dela de acalmar a criança. Nunca ninguém reclamou. Silvia saiu de lá pensativa. Precisava saber mais antes de agir. Nos dias seguintes, investigou discretamente. Conversou com vizinhos, se passou por assistente social. Descobriu que Tainá era viúva trabalhadora, honesta, sem vícios. Não tinha como atacar o caráter dela. Então resolveu tentar a primeira jogada. Procurou o supervisor de novo. Estava pensando sobre a segurança de noite, a funcionária que traz criança. Isso não vai contra as normas. É sim, dona Silvia, mas ela explicou a situação e...
Entendo que a situação dela é difícil, mas imagina se a criança se machuca, a responsabilidade seria nossa. O supervisor ficou preocupado. A senhora acha que devo falar com ela? Não precisa ser duro, não, mas deixa claro que tem que seguir as normas. É para proteção de todos. Na sexta à noite, o supervisor conversou com Tainá. Tainá, a gente precisa conversar sobre a Melissa. Aconteceu alguma coisa, seu João? A administração do prédio está questionando você trazer ela. Tainá sentiu o chão sumir. Mas ela não incomoda ninguém. Fica dormindo, não faz bagunça. Eu sei, menina, mas são as normas. E tem a questão do barulho também. Que barulho? Falaram que você canta alto. Canto baixinho só para ela dormir. Seu João suspirou. Era pai de família, entendia a dificuldade. Olha, não vou te dar advertência ainda, mas tem que dar um jeito, sem criança e sem cantar alto, tá? Tainá concordou com os olhos cheios de lágrima. Como ia trabalhar sem trazer Melissa? E se não podia cantar, como ia acalmar a filha? Naquela noite limpou em silêncio. Melissa acordou nervosa e pediu: Mamãe, canta a música do boi. Não posso, amor. Tem que ficar quietinha. No escritório, Mateus percebeu que alguma coisa tinha mudado. Não tinha música. Sem saber por quê, sentiu a ansiedade voltando. Não a crise completa, mas uma inquietação estranha. Foi até a recepção e viu Tainá trabalhando com cara triste. Boa noite, disse educadamente. Boa noite, senhor. Ela respondeu sem levantar os olhos. Era a primeira vez que se falavam, e Tainá nem imaginava que aquele homem rico dependia da voz dela para conseguir viver. No dia seguinte, Mateus não conseguiu dormir direito. Ficou a noite toda pensando na faxineira triste. Decidiu investigar. Ligou para o supervisor. Seu João, é o Mateus. Queria saber sobre a funcionária que limpa meu andar. A Tainá? Algum problema? Não, pelo contrário. Ontem ela estava meio chateada. Aconteceu alguma coisa? Seu João hesitou. Ah, é que recebemos reclamação sobre ela trazer a filha para o trabalho. Que reclamação? Da administração do prédio. Disseram que não pode criança nem barulho. Mateus franziu a testa. Seu João, eu sou o principal inquilino desse andar. Se alguém fosse reclamar, ia reclamar comigo primeiro. Realmente é estranho. Quem exatamente reclamou? A dona Silvia disse que... Minha madrasta? Ela falou que tinha recebido reclamações. Mateus desligou com uma pulga atrás da orelha. Por que a Silvia se meteria com uma funcionária da limpeza? Na segunda de noite, ficou no escritório esperando Tainá chegar. Quando ela apareceu, saiu para falar com ela. Com licença, Tainá. Ela se assustou. Oi, senhor. Posso trocar uma ideia com você? Tainá olhou nervosa para Melissa, que dormia no sofá. Fiz alguma coisa errada? Imagina. É só uma conversa. Ficaram ali mesmo na recepção. Mateus reparou que ela mantinha distância, claramente desconfortável. Você sempre trabalhou aqui de noite? Faz 2 anos, senhor. E sempre trouxe sua filha? Sim, não tenho com quem deixar ela. Tainá baixou a cabeça. Sei que não pode, mas... Como ela se chama? Melissa. Que nome lindo. Mateus sorriu. Quantos anos ela tem? 5. Melissa se mexeu no sofá e abriu os olhinhos. Viu um homem estranho conversando com a mãe e se escondeu atrás das almofadas. Ela é envergonhada, Tainá explicou. Normal, eu também era assim quando pequenininho. O senhor não se incomoda com ela aqui? Claro que não. Na verdade, quero resolver essa história da reclamação. Que reclamação? Alguém disse que você não pode trazer a Melissa nem cantar. Mas eu trabalho aqui toda noite e nunca me incomodou. Tainá ficou confusa. Então, quem foi que reclamou? Boa pergunta, vou descobrir. Naquela noite, Tainá voltou a cantar,
mas baixinho, com medo. Mateus escutou da porta e sentiu a paz voltando devagarzinho. Mas ele não sabia que Sílvia estava recebendo relatórios de um funcionário que ela pagava para vigiar o prédio. Eles conversaram uns 10 minutos. Ele parecia interessado nela mesmo. Sílvia desligou preocupada. Mateus não estava só ouvindo a faxineira cantar. Estava se envolvendo. Se a sutileza não funcionou, ia ter que partir para algo mais direto e rápido. No dia seguinte, ligou para o supervisor de novo. Seu João, sobre nossa conversa? Ah, dona Sílvia, conversei com o doutor Mateus. Ele disse que não tem problema a Tainá trazer a filha. Entendo, mas a questão não é só a criança. É a responsabilidade legal. Se acontecer algum acidente, a senhora acha que devo transferir ela para outro prédio? Não quero parecer má pessoa, mas talvez seja melhor. Pro bem de todo mundo. Seu João ficou na dúvida. Deixa eu pensar no assunto. Sílvia desligou e sorriu friamente. Se não conseguisse tirar Tainá do caminho sutilmente, ia ter que usar outros métodos. Por 20 anos protegeu Mateus de tudo que podia machucá-lo. Agora ia protegê-lo da maior ameaça, ele mesmo. Tainá ainda não sabia, mas tinha mexido com a família errada. E quem mexe com o império dos Lacerda nunca sai ileso. A guerra tinha apenas começado. 6 semanas se passaram desde aquela primeira conversa entre Mateus e Tainá. Durante esse tempo, uma rotina gostosa foi se formando. Ele começou a chegar mais cedo no escritório, sempre com alguma desculpa para estar lá quando ela aparecia para trabalhar. No começo, conversavam só sobre coisas simples. Ela contava como tinha sido o dia, ele falava sobre o trabalho. Aos poucos, foram se conhecendo de verdade. Tainá descobriu que por trás daquele homem importante havia alguém que só queria paz. Mateus descobriu que por trás daquela faxineira humilde havia uma mulher corajosa que enfrentava tudo sozinha. Melissa também foi se acostumando com ele. Das primeiras vezes que se escondia, passou a cumprimentar com um aceno tímido. Depois, começou a mostrar os desenhos da escola. Ótimo, Matt, fiz você, ela disse numa quinta-feira, mostrando um bonequinho de palito. Esse sou eu mesmo? Mateus perguntou, se agachando na altura dela. É, tá vendo? Tem cabelo igual ao seu. Ficou lindo demais. Posso guardar? Melissa assentiu toda orgulhosa. Era a primeira vez que um adulto, além da mãe, demonstrava interesse genuíno pelos desenhos dela. Na 6ª semana, Mateus tomou coragem para contar a verdade para Tainá. Posso te falar uma coisa importante? Perguntou depois que Melissa dormiu no sofá. Claro que pode. Desde pequeno, eu tenho um problema sério. Não consigo dormir direito, fico ansioso, com medo. Já tentei tudo. Médico, remédio, terapia. Tainá parou de arrumar os produtos de limpeza. Nossa, que difícil deve ser. Mas sabe quando isso mudou? No dia que escutei você cantando pela primeira vez. Foi a primeira noite de paz que tive em 25 anos. Sério mesmo? Você me salvou, Tainá. Sem nem saber, você me deu a vida de volta. Os olhos dela brilharam. Nunca pensei que cantar pudesse ajudar alguém assim. Não é só o cantar, é você inteira, seu jeito carinhoso, sua força, o amor que você tem pela Melissa. Você me lembrou que o mundo ainda tem coisa boa. Tainá ficou sem graça. Mateus, você é um homem muito bom, mas nós somos de mundos bem diferentes. E daí? O que importa é como a gente se sente, não é? Você é rico, importante. Eu sou só uma. Você não é só nada. Ele se aproximou dela. Você é a pessoa mais especial que já conheci. Mateus, eu me apaixonei por você, Tainá, e pela Melissa também. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também me apaixonei. Mas tenho medo. Medo de quê? Das pessoas falarem mal, de você se arrepender depois, da Melissa se machucar.
Nunca vou me arrepender. E vou proteger vocês duas sempre. Eles se abraçaram pela primeira vez. Foi o primeiro abraço de verdade que Tainá ganhou desde que ficou viúva. Foi o primeiro abraço que Mateus deu sem sentir o peito apertar de ansiedade. Naquela noite, dormiram no sofá do escritório. Mateus dormiu 10 horas seguidas, com Tainá no peito e Melissa dormindo tranquila ao lado. Mas eles não sabiam que, do outro lado da cidade, Silvia estava recebendo uma ligação que mudaria tudo. Dona Silvia, aqui é o Josué, do prédio. Preciso reportar uma situação. Que situação? Seu enteado passou a noite no escritório, com a faxineira e a filha dela. Silvia apertou o punho. A situação tinha saído do controle. Era hora de agir. Na segunda-feira seguinte, Silvia já tinha um plano traçado. Se a sutileza não funcionava, ia usar o poder que tinha acumulado ao longo dos anos. Primeira jogada, atacar onde Tainá sentia mais pressão, o emprego. Ligou para um conhecido que tinha contatos na empresa onde Tainá trabalhava de manhã. Carlos, é a Silvia Lacerda. Preciso de um favor delicado. Pois não, dona Silvia. No que posso ajudar? Tem uma funcionária aí chamada Tainá Pereira. Quero que você dê um jeito de demitir ela. Demitir? Mas por quê? Questões pessoais. Te pago 5.000 para resolver isso sem muito barulho. Carlos hesitou por alguns segundos. 5.000 reais era uma quantia considerável. Deixa comigo, dona Silvia. Na quarta-feira da mesma semana, Tainá chegou no trabalho matinal e foi chamada na sala da supervisão. Tainá, sinto muito, mas vou ter que te dispensar. Como assim, seu Marcos? Fiz alguma coisa errada? Não, não é isso. É que a empresa está passando por uma reestruturação. Vou ter que cortar alguns funcionários. Ah, mas eu sou uma das mais antigas aqui. É, mas você sabe como é. Às vezes a decisão vem de cima e a gente não pode fazer nada. Tainá saiu dali arrasada. Era um dos seus melhores empregos e perder essa renda ia apertar muito o orçamento. Silvia esperou uma semana inteira antes de dar o segundo golpe. Não podia parecer muito óbvio. Na segunda-feira seguinte, contratou um detetive particular para investigar detalhes da vida de Tainá. Queria informações que pudesse usar como munição. Dona Silvia, consegui algumas coisas interessantes, o detetive relatou 2 dias depois. Me conta. Ela mora num apartamento alugado que está sempre no limite do atraso. O proprietário é meio rigoroso com essas coisas. Perfeito. Consegue o contato dele? Consigo, sim. Na quinta-feira, Silvia ligou para o senhorio de Tainá. Bom dia, seu Rogério. Aqui é Silvia Lacerda, da empresa de consultoria imobiliária. Pois não, senhora. Recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades no apartamento que a senhora aluga para Tainá Pereira. Que tipo de irregularidades? Uso comercial não autorizado, pessoas estranhas entrando e saindo em horários suspeitos. O senhor sabe que isso pode dar problema com a prefeitura, né? Seu Rogério ficou nervoso. Não, não sabia de nada disso. Olha, não queremos criar confusão, mas seria bom o senhor dar uma verificada na situação antes que vire algo maior. No mesmo dia à tarde, Tainá chegou em casa e encontrou o senhorio na porta, com cara séria. Tainá, preciso falar com você sobre umas coisas. Oi, seu Rogério, que houve? Recebi uma ligação hoje sobre umas irregularidades aqui no apartamento. Que irregularidades? Eu moro aqui direitinho, pago em dia. Disseram que você está recebendo gente estranha de madrugada, que pode estar usando o apartamento para outras finalidades. Mas que outras finalidades? Isso é mentira. Olha, eu confio em você, mas o negócio é que se a prefeitura vier fiscalizar e encontrar problema, quem se ferra sou eu. Seu Rogério, pelo amor de Deus, onde eu vou morar com minha filha? Sinto muito, Tainá. Vou ter que pedir o apartamento de volta. Dou 1 mês para você se organizar. Tainá entrou em casa e desabou. Perder o emprego já tinha sido difícil.
Agora perder a casa também? Não podia ser coincidência. Naquela noite, chegou no trabalho da limpeza visivelmente abalada. Mateus percebeu na hora. Que foi? Você tá com uma cara... Ah, Mateus, tá sendo uma semana terrível. Conta pra mim o que aconteceu. Entre lágrimas, ela relatou tudo. A demissão sem explicação convincente, agora o despejo por uma denúncia que não fazia sentido. Mateus ficou indignado. Isso não pode ser coincidência. Alguém está atacando você de propósito. Mas quem faria uma coisa dessas? Tenho uma suspeita bem forte. Deixa que eu vou investigar. Não, Mateus. Não quero que você se meta nos meus problemas. Seus problemas são meus problemas agora. Gosto de você, lembra? E se descobrirem que a gente tá junto? Você pode perder tudo por minha causa. Não me importo. Prefiro ter você e perder o resto do que ter tudo e ficar sozinho. Naquela noite, Mateus tomou uma decisão importante. Ia ajudar Tainá a sair daquela situação. Mas primeiro, precisava proteger ela e Melissa. Vou arrumar um lugar para vocês ficarem enquanto resolvo essa confusão. Não posso aceitar, Mateus. Pode sim. É só temporário até descobrir quem está fazendo isso. E se for sua madrasta mesmo, ela é sua família. Família de verdade não machuca quem a gente ama. Se for ela, vai ter que escolher entre parar com isso ou me perder. Tainá sabia que aceitar a ajuda dele era arriscado. Mas com uma filha pequena para proteger, não tinha muito para onde correr. O que ela não imaginava é que aceitar essa ajuda ia dar a Sílvia exatamente a prova que ela precisava para atacar de forma ainda mais cruel. No final da semana, Mateus conseguiu um quarto simples num hotel próximo ao centro. Nada muito luxuoso, mas limpo e seguro para Tainá e Melissa ficarem enquanto ele resolvia a situação. Sílvia descobriu o hotel no dia seguinte. Seu rede de informantes era eficiente. Ele alugou um quarto para o mês inteiro. Pagou adiantado, o porteiro do hotel informou pelo telefone. Sílvia sorriu satisfeita. Era exatamente a munição que precisava. Na terça-feira à tarde, apareceu na porta do hotel. Tainá estava no quarto ajudando Melissa com um quebra-cabeça quando alguém bateu na porta. Quem é? Sou Sílvia Lacerda, madrasta do Mateus. Posso conversar com você? É importante. Tainá abriu a porta meio receosa. A mulher era elegante, bem vestida, mas tinha algo no olhar que deixava ela desconfortável. Desculpa aparecer assim, querida, mas preciso muito falar contigo. Sílvia entrou sem esperar convite. A senhora quer o quê? Primeiro quero te conhecer melhor. Sílvia olhou ao redor do quarto. Lugar bonitinho. Foi o Mateus que pagou? Tainá ficou constrangida. É só temporário, até eu resolver uns problemas. Que problemas, filha? Perdi o emprego e tive que sair de casa. Mas é passageiro. Nossa, que situação difícil, né? Sílvia fingiu compaixão. E agora meu enteado tá te ajudando financeiramente. Ele só tá sendo gentil porque vocês estão se relacionando, eu sei. Tainá engoliu seco. Como a senhora descobriu? Querida, eu conheço o Mateus desde pequeno. Sei quando ele está interessado em alguém. Melissa apareceu nesse momento vindo do banheiro. Mamãe, quem é a moça? É uma conhecida do tio Matt. Sílvia se abaixou na altura da menina. Oi, linda, você é a Melissa, né? Sou. A senhora conhece meu tio Matt? Conheço desde que ele era pequenininho igual você. Eu cuidava dele. Ah, que legal. Ele é muito bonzinho comigo. É sim, filha. Ele tem um coração muito bom. Sílvia se levantou e olhou para Tainá. Posso falar uma coisa meio particular, sem ser na frente da criança? Melissa, vai brincar com o quebra-cabeça que a mamãe já vai. Quando ficaram sozinhas, Sílvia mudou completamente de expressão. O sorriso carinhoso sumiu. Vou ser bem direta contigo, Tainá. Tô preocupada com essa situação. Que situação?
O Mateus tem uns problemas de saúde bem sérios. Quando ele para de tomar os remédios, às vezes fica instável. Instável como? Tem mudanças de humor, fica nervoso, às vezes até agressivo. Já aconteceu com outras namoradas dele. Tainá sentiu um frio na barriga. Ele nunca me contou isso. Claro que não contou. Homem assim nunca conta logo de cara. Mas ele sempre foi gentil comigo. Por enquanto, né? Mas eu conheço ele há 20 anos. Sei como essas crises podem ser perigosas. A senhora está dizendo que ele pode machucar eu ou minha filha. Não quero assustar você, mas já presenciei alguns episódios bem feios. E olha que eu gosto muito dele, viu? Tainá ficou confusa. Será que Mateus escondia esse lado dela? Olha, querida, eu entendo sua situação. Você está numa fase difícil, sem emprego, sem casa. É natural se agarrar numa ajuda que aparece. Não é só por causa da ajuda. Eu sei. Você gosta dele. Mas pensa bem, que futuro vocês podem ter? Ele é de uma classe social, você de outra. A família dele nunca vai aceitar. E a senhora? Aceita? Silvia deu um sorriso falso. Eu só quero o bem do Mateus. E o seu também. Por isso vou te fazer uma proposta. Que proposta? Vou te ajudar a recomeçar a vida. Te dou dinheiro para você sair de São Paulo, levar sua filha, começar do zero num lugar onde ninguém conhece vocês. Quanto dinheiro? 20.000 reais. É o suficiente para vocês viverem uns meses, enquanto você se organiza. Tainá ficou chocada. Era muito dinheiro, mas ao mesmo tempo parecia errado. E se eu não aceitar? O sorriso de Silvia endureceu um pouco. Aí eu não posso garantir que vai ser fácil para você ficar em São Paulo. Sabe como é? Eu conheço muita gente na cidade. A senhora está me ameaçando? Tô te dando uma chance de escolher como sua história vai terminar. Do jeito fácil ou do jeito difícil. Silvia deixou um cartão na mesa. Meu telefone está aí. Você tem 3 dias para decidir. Depois disso, vou ter que resolver a situação do meu jeito. Saiu do quarto deixando Tainá com a cabeça girando. Será que era tudo mentira sobre Mateus? Ou ela realmente estava se envolvendo com alguém perigoso? E se fosse verdade, como proteger Melissa? Pela primeira vez desde que conheceu Mateus, Tainá sentiu medo de verdade. Naquela noite, quando Mateus apareceu no hotel, Tainá não conseguiu disfarçar o nervosismo. Que foi? Você está meio estranha hoje. Sua madrasta apareceu aqui mais cedo. O rosto de Mateus endureceu. O que ela queria? Falou umas coisas sobre você, sobre seu passado. Que tipo de coisa? Tainá hesitou. Disse que você fica nervoso quando para de tomar remédio, que já teve problemas com outras namoradas. Mateus fechou os olhos, respirou fundo. E você acredita nisso? Eu não sei mais no que acreditar. Tainá, olha para mim, de verdade. Você acha que eu seria capaz de machucar você ou a Melissa? Ela olhou nos olhos dele e viu apenas preocupação sincera. Não acho. Então por que está com medo? Porque ela parecia muito certa do que estava falando. E se for verdade mesmo? Mateus se sentou na beirada da cama. Nunca machuquei ninguém na minha vida, Tainá. As namoradas que tive me deixaram porque eu era complicado demais, ansioso demais, mas nunca fui violento. Jura? Juro pela memória da minha mãe. Tainá se sentou ao lado dele. Então, por que ela inventaria uma coisa dessas? Porque quer me manter sozinho e controlado. Enquanto eu tiver problema de saúde e não casar, ela continua administrando parte da herança da família. Mas ela criou você. Família de verdade não faz isso, Tainá. Ela me vê como uma fonte de dinheiro que precisa manter funcionando do jeito que serve para ela. Naquela noite, eles dormiram abraçados. Mas Tainá não conseguiu relaxar completamente. As palavras de Silvia tinham plantado uma semente de dúvida que ia ser difícil de tirar da cabeça.
No dia seguinte, Mateus decidiu procurar o médico para esclarecer de uma vez a questão dos remédios. Doutor Carlos, preciso tirar uma dúvida. Diminui bastante a medicação nas últimas semanas. Como assim diminuiu? Quem orientou isso? Ninguém orientou, não. É que conheci uma pessoa que me deixa mais calmo. Aí não senti mais necessidade de tomar tanto remédio. O médico franziu a testa. Mateus, você não pode alterar a medicação sem acompanhamento. Esses remédios precisam de desmame gradual. Mas eu estou me sentindo bem. Por enquanto, talvez. Mas o organismo pode reagir mal a uma retirada muito brusca. Pode dar ansiedade rebote, irritabilidade. É perigoso? Pode ser desconfortável. Por isso, a gente sempre faz a redução devagar, monitorando os sintomas. Mateus saiu do consultório preocupado, mas não desesperado como Silvia queria. O médico tinha sido claro. Cuidado sim, pânico não. Naquela noite contou para Tainá sobre a consulta. O doutor disse que tenho que ter cuidado com a redução dos remédios, mas nada demais. Posso fazer o desmame gradual com acompanhamento. Então não é perigoso como sua madrasta falou? Não. Ela exagerou de propósito para te assustar. Melissa apareceu nesse momento. Tio Matt, você vai ficar doente? Não, princesa. Tô melhorando, na verdade. Que bom. Não quero que você fique triste igual o papai ficava às vezes. Mateus olhou para Tainá. Seu marido tinha problemas de saúde? Tinha depressão leve, mas nunca foi agressivo. Era o homem mais gentil do mundo, mesmo nos dias ruins. E se eu tiver uns dias ruins também, você vai ter paciência comigo? Tainá segurou a mão dele. Claro que vou. Todo mundo tem dia ruim. O importante é enfrentar junto. Naquela noite, Mateus se sentiu mais tranquilo. Mas sabia que Silvia não ia desistir fácil. Se as mentiras não funcionaram, ela ia tentar outra coisa. E ele estava certo. Lá no apartamento dela, Silvia já planejava o ataque final. Se não conseguiu separar eles pelo medo, ia usar algo muito mais poderoso. A segurança da criança. Os 3 dias que ela deu de prazo para Tainá estavam acabando. E como não recebeu resposta sobre os 20 mil reais, era hora de mostrar que não estava brincando. Os 3 dias que Silvia havia dado como prazo estavam chegando ao fim. Ela não recebeu nenhuma ligação de Tainá sobre os 20 mil reais, o que significava apenas uma coisa. A mulher tinha escolhido o caminho difícil. Na quinta-feira à tarde, Silvia decidiu que era hora de apertar o cerco. Ligou para Tainá diretamente. Alô, querida, é a Silvia? Oi, Tainá respondeu secamente. Pensei que você fosse me procurar. Os 3 dias acabaram ontem. É, eu sei. E aí, pensou na minha proposta? Tainá respirou fundo. Depois de conversar com Mateus sobre o médico, tinha certeza de que Silvia estava mentindo sobre a agressividade dele. Pensei sim, e não vou aceitar. Tem certeza? É uma boa quantia para começar uma vida nova longe daqui. Tenho certeza. Gosto do Mateus de verdade e ele de mim. Não vou abandonar ele por dinheiro. Do outro lado da linha, Silvia sorriu friamente. Entendo. Então você escolheu fazer isso pela via complicada. Se é assim que a senhora quer ver. Tainá, você realmente acha que conhece tudo sobre o Mateus? Que sabe de toda a vida dele? Sei o suficiente. Ah, é? Então ele já te contou sobre a Ana Beatriz? Tainá sentiu um aperto no peito. Quem é Ana Beatriz? A última namorada séria dele. Ficaram juntos uns 8 meses até ela acabar no hospital toda machucada. Isso é mentira. Tenho as fotos do hospital. Quer que eu mande pelo WhatsApp? Tainá ficou em silêncio. Seria verdade? E sabe por que ele nunca teve problema com a polícia? Silvia continuou. Porque eu resolvi tudo por baixo dos panos. Custou uma fortuna, mas protegi meu enteado. Não acredito numa palavra. Não acredita? Então pergunta para ele. Vê se ele tem coragem de negar olhando na sua cara.
A ligação foi cortada, deixando Tainá com o coração acelerado. Podia ser tudo mentira, mas e se não fosse? Naquela noite, quando Mateus chegou no hotel, ela estava nervosa. Que houve agora? Ele perguntou, se sentando na cama. Sua madrasta ligou hoje. O que ela queria desta vez? Falou sobre uma tal de Ana Beatriz. O rosto de Mateus ficou sério. Ela mencionou a Ana? Então existe mesmo essa Ana Beatriz? Mateus suspirou. Existe. Foi minha namorada há 2 anos. E você machucou ela? O quê? Claro que não. Quem te disse isso? Sua madrasta disse que ela foi parar no hospital por sua causa. Mateus se levantou, passando a mão no cabelo. Tainá, a Ana teve um acidente de carro. Bateu sozinha numa madrugada, voltando da casa de um conhecido. Mas por que sua madrasta inventaria essa história? Porque a Ana terminou comigo na mesma semana do acidente. Silvia juntou as duas coisas e criou essa mentira. Por que ela terminou com você? Mateus baixou a cabeça. Porque eu estava numa fase muito difícil da ansiedade. Não conseguia sair de casa, vivia irritado, não dormia. Ela não aguentou e me deixou. E depois teve o acidente? 3 dias depois. Eu até visitei ela no hospital. Me senti péssimo por ela ter terminado num momento ruim. Tainá analisou o rosto dele, procurando sinais de mentira. Só viu tristeza e sinceridade. Mateus, jura pra mim que nunca encostou um dedo nela. Juro por tudo que é mais sagrado. Nunca machuquei a Ana nem ninguém. Então por que sua madrasta tem tanta certeza dessa versão? Porque ela precisa de uma história para te assustar. E tá funcionando, não tá? Tainá se sentou ao lado dele. Não sei mais o que pensar. Ela falava com tanta convicção. Ela é muito boa nisso. Passou anos me convencendo que eu era doente demais para viver normal. E se ela tiver razão sobre algumas coisas, sobre nós sermos de mundos muito diferentes. Tainá, olha para mim. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não vou deixar ninguém, nem ela, estragar isso. Ah, mas e se ela continuar atacando? E se tentar alguma coisa contra a Melissa? Não vai chegar a esse ponto. Amanhã eu vou falar sério com ela. Como você pode ter certeza? Porque vou deixar bem claro que ou ela para com isso, ou me perde para sempre. E vou procurar um advogado também. Naquela noite, Tainá dormiu inquieta. As palavras de Silvia tinham plantado uma semente de dúvida que ia ser difícil de tirar. E Silvia, do outro lado da cidade, já preparava os próximos movimentos. Se as mentiras sobre violência não funcionaram, ia usar algo que nunca falha com uma mãe, a ameaça real contra o filho. Na sexta-feira de manhã, Mateus foi direto falar com Silvia no escritório dela. Estava determinado a acabar com aquela guerra. Preciso conversar com você, ele disse, entrando sem bater na porta. Oi, querido, que cara séria é essa? Para de fingir. Sei que você ligou para Tainá inventando mentiras sobre mim. Silvia se recostou na cadeira sem mostrar surpresa. Mentiras? Só contei verdades que você não tem coragem de assumir. Que verdades? Que eu machuquei a Ana Beatriz? Isso é mentira descarada. É mesmo? Então explica por que ela terminou contigo e 3 dias depois estava no hospital. Você sabe muito bem que foi acidente. Sei, ou é isso que você quer acreditar? Mateus se aproximou da mesa dela. Silvia, isso vai parar agora. Deixa a Tainá em paz. Ou o quê? Vai fazer o que comigo? Vou me afastar de você completamente. Cortar todos os laços. Silvia deu uma risadinha. Ah, meu querido, você acha que é assim tão simples? É sim. Sou adulto. Posso escolher minha vida. Pode mesmo? Mesmo sendo uma pessoa com histórico psiquiátrico de 20 anos? Mateus sentiu uma pontada de preocupação. Do que você está falando? Tenho relatórios de todos os médicos que você já consultou. Todos falam sobre seus problemas mentais, dependência de remédio. Isso não significa nada. Na justiça, com os advogados certos, pode significar muita coisa.
posso alegar que você não tem condições de cuidar do próprio patrimônio. Você faria isso? Para te proteger de uma interesseira? Faria. A Tainá não é interesseira, não. Então por que ela não te apresentou para a família? Por que só aparece escondida na sua vida? Porque ela tem vergonha da diferença social? Ou porque está escondendo alguma coisa? Mateus saiu dali mais preocupado do que furioso. Será que Sílvia realmente tinha tanto poder? À tarde, procurou seu advogado. Doutor Antônio, alguém pode questionar minha capacidade por causa da ansiedade? Total não. Mas questionar sua capacidade para gerir um grande patrimônio é complicado. Como assim? Se alguém conseguir provar que você tem crises que afetam seu julgamento, um juiz pode determinar supervisão financeira. E quem faria essa supervisão? Normalmente um parente próximo. E se eu quiser me defender? Pode sim, mas seria um processo longo, caro e muito desgastante. Além do mais, sua madrasta tem recursos para contratar uma equipe jurídica muito boa. Mateus saiu de lá preocupado, mas não derrotado. Ia procurar outros advogados, outras opiniões. Naquela noite, chegou ao hotel mais cedo. Oi, tio Mate! Melissa correu para abraçar ele. Oi, princesa! Como foi a escola? Legal. Desenhei você de novo. Ela mostrou um papel colorido. Ficou lindo. Vou guardar aqui no coração. Melissa riu e foi brincar. Mateus se sentou com Tainá. Conversei com a Sílvia e com meu advogado hoje. E aí? Ela ameaçou entrar na justiça contra mim. Meu advogado disse que é possível, mas que posso me defender. Tainá ficou preocupada. Mateus, talvez seja melhor a gente dar um tempo... Não vou deixar ela nos separar. Mas se ela pode te prejudicar tanto... Vou procurar outros advogados. Tem que ter um jeito de parar ela. E se não tiver? E se ela fizer mal para Melissa só para me atingir? Não vai fazer. Por mais má que ela seja, não é maluca. Melissa apareceu nesse momento. Tio Mate, a mamãe disse que talvez a gente viaje no fim de semana. É mesmo? Mateus olhou para Tainá. Pensei que seria bom sair um pouco da cidade, dar uma relaxada. Ótima ideia. Conheço um lugar lindo no litoral. Sério? Vou conhecer a praia? Melissa bateu palminhas. Vai sim, princesa, mas tem que pedir permissão para a mamãe. Tainá hesitou. Queria muito dar essa alegria para a filha, mas tinha medo. A gente conversa depois, tá? Mais tarde, sozinhos, eles planejaram a viagem. Tainá, a gente precisa de um tempo longe de tudo isso. Só nós três. E se sua madrasta descobrir? Que descubra. Não vou deixar o medo dela controlar nossa vida. Mas e se ela usar isso contra a gente? Não pode usar. Não tem nada de errado numa viagem em família. Tainá queria acreditar, mas algo dizia que Sílvia ia encontrar um jeito de usar qualquer coisa contra eles. E ela estava certa. Naquele momento, Sílvia recebia uma ligação. Dona Sílvia, eles estão planejando viajar no fim de semana? Perfeito, deixa eles irem. Quando voltarem, vou estar esperando. No sábado de manhã, Mateus, Tainá e Melissa partiram rumo à praia. Todos estavam empolgados com a primeira viagem em família. Tio Mate, a água do mar é salgada mesmo? Melissa perguntava sem parar no carro. É sim, princesa, e tem peixinho também. E tubarão? Tubarão não precisa se preocupar, eles ficam bem longe da praia. Ainda bem, não quero que ele morda meu dedinho. Tainá olhava a paisagem tentando relaxar. Pela primeira vez em semanas, respirava aliviada. Chegaram na praia no meio-dia. Melissa ficou encantada com a imensidão do mar. Nossa, mãe, é muito grande. É, filha. Lindo, né? Passaram o dia brincando na areia, entrando no mar, comendo pastel na barraca. Foi um dia perfeito. À noite, no hotel da praia, enquanto Melissa dormia, Mateus e Tainá conversaram na varanda. Obrigada por esse dia, ela disse, encostando no ombro dele. Obrigada por quê? Foi maravilhoso para mim também.
por me fazer acreditar que posso ser feliz de verdade. Você merece toda a felicidade do mundo. Às vezes tenho medo de que seja sonho demais. Não é sonho, é real. A gente é real. No domingo à tarde, voltaram para São Paulo renovados. Melissa dormiu no carro, cansada de tanta diversão. Quando chegaram no hotel, Tainá notou que havia uma mulher elegante na recepção. Era Sílvia. Como foi a viagem? Ela perguntou com um sorriso falso. O que você está fazendo aqui? Mateus respondeu seco. Vim conversar com a Tainá. É urgente. Não tem nada para conversar. Tem sim. É sobre o futuro da Melissa. Tainá sentiu um frio na barriga. Que tem a Melissa? Posso explicar sem ser na frente da criança? Mateus ia protestar, mas Tainá o interrompeu. Melissa, vai pro quarto brincar. Já vou aí. Quando a menina saiu, Sílvia mudou de expressão. Tainá, você não aceitou minha proposta. Agora vou ter que resolver do meu jeito. Que jeito? Você sabe o que acontece quando uma mãe coloca o filho em risco? Não sei do que a senhora está falando. Pode perder a guarda. Principalmente quando expõe a criança a situações perigosas. Tainá sentiu as pernas bambas. Que situações perigosas? Deixar uma criança de 5 anos conviver com alguém que tem problemas mentais documentados, sem supervisão adequada. O Mateus não é perigoso. Segundo os relatórios médicos que tenho, pode ser. E agora tenho fotos de vocês na praia, comprovando que você expôs sua filha a uma situação irregular. Mateus explodiu. Irregular? Nós fomos numa viagem normal. Sílvia o ignorou e falou direto com Tainá. Querida, você tem 2 opções. Aceita meus 20 mil e desaparece hoje mesmo, ou eu entro na justiça pedindo a guarda da Melissa. A senhora não pode fazer isso. Posso sim. Tenho dinheiro para contratar os melhores advogados. Você tem o quê? Tainá começou a tremer. Por favor, não faz isso. Ela é tudo que eu tenho. Então faz a escolha certa. Deixa eu pensar. Não tem tempo para pensar. Ou aceita agora, ou amanhã eu protocolo os papéis na justiça. Tainá olhou para Mateus, depois para a porta do quarto onde Melissa brincava. Não podia correr o risco. E se eu for embora, mas não aceitar o dinheiro? Aí não tenho garantia de que você não vai voltar. O dinheiro é para garantir que vocês fiquem longe. Tainá, não faz isso, Mateus implorou. Não posso arriscar perder minha filha, ela sussurrou. A gente pode lutar. Vou contratar o melhor advogado. Com que tempo? Com que dinheiro? Ela tem razão. Eu não tenho como competir. Sílvia sorriu vitoriosa. Decisão sensata. O dinheiro vai estar na sua conta segunda-feira de manhã. Quero vocês fora de São Paulo até quarta. E se eu ficar? Quinta-feira eu protocolo os papéis e garanto que você nunca mais vai ver sua filha. Tainá desabou no choro. Mateus tentou consolá-la, mas ela se afastou. É melhor você ir, Mateus. É melhor a gente não se ver mais. Não diz isso, eu te amo, e eu te amo também. Mas amor não basta contra o poder que ela tem. Naquela noite, Mateus saiu do hotel destruído, e Tainá ficou chorando, abraçada com Melissa, que não entendia por que a mamãe estava triste depois de um dia tão feliz. Segunda-feira de manhã chegou pesada para Tainá. Melissa percebeu que algo estava muito errado. Mãe, por que você chorou a noite toda? A mamãe tá só um pouquinho triste, meu amor. É por causa do tio Matt? Ele brigou com você? Tainá sentiu o coração se partir. Não, filha, ele não brigou, não. Então, por que ele não veio dormir aqui ontem? Porque ele está ocupado com o trabalho. Ah, mas ele vai voltar, né? Prometeu que ia me ensinar a fazer castelo de areia. Tainá não conseguiu responder. Só abraçou a filha com força. De manhã, veio a confirmação do depósito. 20 mil reais na conta. Era real. Sílvia tinha cumprido a parte dela do acordo maldito. Tainá fez as malas com o coração na mão.
Melissa ajudava sem entender por que estavam mudando de novo. A gente não gostou desse hotel, mãe. Gostamos sim, mas vamos morar num lugar novo. Mais bonito que aqui? Diferente. E o tio Matt vai saber onde a gente tá? Tainá não conseguiu mentir direito. A gente vai ver. No final da tarde, pegaram um ônibus para o interior de Minas Gerais. Tainá tinha escolhido uma cidadezinha onde ninguém as conhecia. Durante a viagem, Melissa perguntou pelo menos 10 vezes quando iam ver o tio Matt de novo. A cada pergunta, o coração de Tainá se despedaçava um pouco mais. Enquanto isso, em São Paulo, Mateus vivia os piores dias desde que conheceu Tainá. Tentou de tudo para descobrir onde elas tinham ido. Contratou detetive particular, ligou para rodoviárias, verificou aeroportos. Nada. Era como se tivessem sumido do mapa. Na quinta-feira, apareceu no escritório de Sílvia. Onde elas estão? Longe daqui. Recomeçando a vida como combinado. Combinado por quem? Eu não concordei com nada. Ela concordou. Foi a decisão mais inteligente que já tomou. Você destruiu minha vida. Salvei sua vida. Daqui uns meses você vai entender. Nunca vou te perdoar por isso. Não precisa perdoar. Só precisa aceitar que fiz por amor. Nas semanas seguintes, Mateus entrou numa espiral descendente. Voltou a tomar ansiolíticos em dose alta, mas mesmo assim não dormia. Parou de se alimentar direito, deixou de ir trabalhar alguns dias. Os funcionários ficaram preocupados. Doutor Mateus está passando por um momento difícil, Sílvia explicava para quem perguntava. Mas vai passar. Um mês depois da partida de Tainá, Mateus precisou ser internado por desnutrição e depressão severa. Ele está falando muito sobre uma mulher e uma criança, o médico comentou com Sílvia. Parece obsessão. Ele se envolveu com uma pessoa que não prestava. Terminou mal. Seria bom localizar essa pessoa. Às vezes uma conversa ajuda na recuperação. Não, doutor. É melhor ele esquecer. Essa mulher só trouxe problema. Mateus ficou internado 2 semanas. Quando saiu, estava medicado pesadamente, mas funcionalmente estável. Voltou ao trabalho como um fantasma. Fazia o que precisava fazer, mas sem vida, sem alegria. E em Minas Gerais, Tainá também lutava contra a depressão. Melissa perguntava pelo tio Matt todo dia, e ela não sabia mais o que responder. Mãe, o tio Matt esqueceu da gente? Não, filha, ele não esqueceu não. Então por que ele não vem visitar? Porque ele mora muito longe. Mas ele tem carro. Podia vir de carro. Tainá abraçava a filha e chorava escondido. Como explicar para uma criança de 5 anos que às vezes o amor não é suficiente contra a maldade? Sílvia tinha vencido usando a arma mais cruel de todas, o amor de uma mãe pela filha. Mas ela não sabia que, longe dali, Mateus começava a juntar as peças do quebra-cabeça, e quando a verdade finalmente viesse à tona, a vingança seria mais doce que qualquer vitória. 3 meses se passaram desde que Tainá e Melissa desapareceram da vida de Mateus. Ele tinha tentado de tudo para encontrá-las no início. Detetives, buscas em rodoviárias, até ofertas de recompensa. Mas todos os caminhos levavam a becos sem saída. Sílvia sempre aparecia com explicações convincentes sobre por que as buscas falhavam. Essas pessoas sabem como se esconder, dizia ela. Provavelmente usaram nomes falsos. Aos poucos, Mateus foi desistindo. Voltou aos remédios pesados, às consultas semanais com psiquiatra. Sílvia parecia satisfeita vendo ele controlado novamente. Mas numa quarta-feira de tarde, algo aconteceu que mudou tudo. Mateus estava organizando uns documentos antigos quando encontrou uma pasta que não reconhecia. Dentro, havia papéis sobre consultoria de segurança pessoal e investigação familiar.
serviços que ele nunca tinha contratado. As datas chamaram atenção. Todas eram das semanas antes de Tainá sumir. Que estranho, ele murmurou olhando as faturas. Os valores eram altos, 15 mil aqui, 10 mil ali, e todas autorizadas por Sílvia. Ligou para ela. Madrinha, achei umas faturas aqui de empresa de segurança. Você sabe o que é? Ah, aquilo. Era para proteger você daquela mulher. Contratei investigação para saber mais sobre ela. Investigação? Por quê? Porque eu desconfiava que ela não era quem dizia ser, e eu estava certa. Algo na voz de Sílvia soou. Diferente. Satisfeita demais. Naquela noite, Mateus não conseguiu tirar aquela conversa da cabeça. Começou a repensar toda a história. As coincidências eram muitas. Tainá perdendo emprego e casa na mesma época, sumindo justo quando Sílvia aumentou a pressão. Na quinta-feira, tomou uma decisão. Ligou para o detetive que tinha contratado antes. Nelson, é o Mateus Lacerda. Quero te contratar de novo. Pois não, doutor. Vai querer que eu continue procurando sua namorada? Na verdade, quero que você investigue minha madrasta. Houve uma pausa. Sua madrasta? Isso mesmo. Quero saber tudo que ela fez nas semanas antes da Tainá sumir. Mas tem que ser discreto. Posso perguntar por quê? Tenho uma suspeita de que ela teve algo a ver com o desaparecimento delas. Nelson era experiente e já tinha percebido coisas estranhas no caso anterior. Doutor, para ser sincero, sempre achei suspeito a rapidez que elas sumiram. Foi muito profissional. Como assim? Normalmente, quando alguém foge por conta própria, deixa rastro. Elas sumiram como se tivessem ajuda especializada. O coração de Mateus acelerou. Que tipo de ajuda? Alguém com dinheiro e influência. Alguém que soubesse exatamente como fazer uma pessoa desaparecer. 4 semanas depois, Nelson apareceu no apartamento de Mateus com uma pasta grossa. Tinha sido uma investigação difícil. Sílvia era cuidadosa e tinha conexões. Mas dinheiro sempre deixa rastro. Doutor, o que encontrei vai te chocar. Me conta! Sua madrasta movimentou muito dinheiro nas semanas antes do sumiço. Transferências estranhas, pagamentos a empresas de investigação. Que empresas? Uma especializada em seguir pessoas. Outra que faz, digamos, serviços de pressão. Mateus se levantou da cadeira. Pressão? Ligações anônimas, denúncias falsas, esse tipo de coisa. E tem mais. Nelson abriu outra pasta. Ela sacou 20 mil em dinheiro 2 dias antes delas sumirem. 20 mil? E consegui rastrear algumas ligações dela. Uma foi para o ex-patrão da Tainá no dia da demissão. Outra para o senhorio do apartamento. A ficha caiu como um raio. Mateus se sentou pesadamente. Ela orquestrou tudo. Parece que sim. Sua madrasta montou um cerco perfeito. E eu caí feito um idiota. Nelson mostrou mais documentos. Tem uma coisa que você precisa ver. Era um relatório detalhado de cada movimento de Sílvia, cada telefonema, cada transferência, cada contrato que ela fez. Ela não só separou vocês, ela destruiu sistematicamente a vida da Tainá até não sobrar escolha. Mateus leu tudo com os olhos se enchendo de lágrimas, mas não de tristeza, de raiva pura. Nelson, preciso que você ache elas, custe o que custar. Já estou trabalhando nisso. Mas vai demorar um pouco mais. E preciso de outra coisa. O quê? Quero confrontar a Sílvia, mas preciso que ela confesse. Você consegue me ajudar com isso? Nelson sorriu. Deixa comigo. Sei exatamente como fazer uma pessoa falar demais. Naquela noite, Mateus mal dormiu. Pela primeira vez em meses, não era ansiedade. Era porque finalmente tinha um plano para recuperar sua família. Mateus passou as próximas 2 semanas
planejando cada movimento com Nelson. Não podia simplesmente acusar Sílvia. Ela era esperta demais. Ia negar tudo. Precisava fazer ela se sentir segura o suficiente para falar a verdade. A estratégia é simples, Nelson explicou. Você vai fingir que desistiu da Tainá. Vai agradecer a Sílvia por ter te protegido. Quando ela se sentir vitoriosa, vai querer se vangloriar. E se não funcionar? Vai funcionar. Conheço o tipo. Ela quer reconhecimento pelo que fez. Na sexta-feira, Mateus marcou um jantar com Sílvia num restaurante discreto. Disse que queria conversar sobre seguir em frente. Que bom que você está melhor, querido. Ela disse, cortando o peixe elegantemente. Finalmente consegui superar aquela fase. Eu sabia que ia passar. Sempre soube que você era forte. Sabe de uma coisa? Acho que você estava certa sobre a Tainá. Os olhos de Sílvia brilharam. Como assim? Talvez ela realmente só estivesse interessada no meu dinheiro. Se não, por que teria sumido assim? Exato. Eu tentei te avisar, mas você não queria escutar. Mateus se inclinou para a frente fingindo intimidade. Posso te confessar uma coisa? Às vezes eu fico curioso sobre como tudo aconteceu tão coordenado. Coordenado? Ela perdeu o emprego, a casa, tudo de uma vez, e depois sumiu sem deixar rastro. Deve ter tido ajuda profissional. Sílvia hesitou. Por que você quer saber disso? Para entender como você me protegeu. Quero valorizar o que você fez por mim. Ela sorriu claramente satisfeita. Bem, eu tenho meus contatos. Deve ter sido caro. Foi um investimento no seu futuro. E valeu a pena. Conta um pouco como você conseguiu. Fiquei impressionado com a eficiência. Sílvia olhou ao redor, verificou se ninguém estava prestando atenção e se inclinou para a frente. Primeiro investiguei a vida toda dela. Descobri onde trabalhava, onde morava, quais eram os pontos fracos. E aí? Aí foi só uma questão de pressionar nos lugares certos, uma ligação aqui, outra ali. E ela caiu na armadilha? Como um peixe. No final, ela praticamente implorou para aceitar minha oferta. Que oferta? Sílvia parou. Percebeu que tinha falado demais. Que oferta, Sílvia? Mateus repetiu mais sério. Eu ofereci uma compensação financeira para ela sair da sua vida. Quanto? Isso não importa. Quanto, Sílvia? 20.000 reais. Mateus se recostou na cadeira. Então você pagou para ela me abandonar. Eu salvei você de uma interesseira. Você destruiu minha chance de ser feliz. Mateus, você não entende? Entendo perfeitamente. Ele tirou o celular do bolso. E a melhor parte é que nossa conversa toda está sendo gravada. O rosto dela ficou branco. Você me gravou. Cada palavra. Chantagem, coação, conspiração. Dá para processar fácil. Mateus, por favor. Por favor o quê? Igual a Tainá te implorou para não destruir a vida dela? Sílvia tentou pegar o celular, mas Mateus foi mais rápido. Não adianta, já mandei cópia para meu advogado. O que você quer? Primeiro você vai me dizer exatamente onde elas estão. Eu não sei. Não minta comigo. Você é controladora demais para não acompanhar se o plano deu certo. Sílvia baixou a cabeça. Elas estão numa cidade do interior de Minas, São João del Rei. Segundo, você vai sair da empresa e da minha vida. Mateus. E terceiro, você vai restituir cada centavo que gastou para destruir a vida da Tainá. E se eu não fizer? Mateus mostrou o celular. Aí essa gravação vira processo criminal. Naquela noite, Sílvia assinou os papéis de demissão da empresa. Não havia escolha. Mas Mateus sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Reconquistar a confiança das duas pessoas que mais amava no mundo. Na manhã seguinte, Mateus estava no escritório organizando a transição quando Sílvia apareceu. Vim buscar minhas coisas pessoais. Pode levar tudo, não vai fazer falta.
Mateus, você realmente quer me ver na miséria? Quero ver justiça sendo feita. Eu te criei, cuidei de você quando ninguém mais ligava. Você me usou, me manteve doente e dependente para controlar minha vida e meu dinheiro. Eu te protegi. Você me aprisionou. Silvia começou a chorar. Pela primeira vez parecia uma mulher quebrada, não uma manipuladora fria. Por favor, Mateus, não me deixa sem nada. Deveria ter pensado nisso antes de destruir minha família. Família? Uma faxineira e uma criança que nem sua filha é? São mais família para mim do que você jamais foi. 2 horas depois, chegaram os oficiais de justiça com a notificação do processo civil. Silvia seria investigada por chantagem e coação. Mateus não sentiu prazer vendo ela humilhada. Só sentiu alívio. Finalmente estava livre. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela empresa e pelos círculos sociais que Silvia frequentava. Perdeu não só o emprego, mas também a reputação. Teve que vender o apartamento de luxo e se mudar para um lugar simples. Pela primeira vez, aos 50 anos, precisou procurar trabalho. Mateus, por sua vez, reuniu a equipe da empresa. Pessoal, a partir de hoje, as coisas vão funcionar diferente aqui. Como assim, doutor? Perguntou a secretária. Vamos trabalhar como uma equipe de verdade, sem jogos, sem manipulação, só honestidade e respeito. E a dona Silvia? A dona Silvia não faz mais parte da nossa equipe. Naquela tarde, Nelson ligou com a notícia que Mateus estava esperando. Encontrei elas, doutor. Como estão? Aparentemente bem. A menina está na escola, a Tainá trabalha no hospital da cidade. Mas o quê? Elas parecem tristes, principalmente a Tainá. E a Melissa? A menina pergunta muito por um tal de tio Matt. Ouvi ela questionando a mãe sobre quando vocês iam se encontrar. O coração de Mateus se apertou. Elas sentem minha falta. Sentem sim, é visível. Então está na hora de eu buscar minha família. No dia seguinte, Mateus pegou o carro e seguiu para São João del Rei. Depois de meses de inferno, finalmente ia reencontrar as 2 pessoas que mais amava. A estrada nunca pareceu tão longa, nem tão cheia de esperança. Mateus chegou em São João del Rei numa sexta-feira de tarde. Era uma cidade pequena e acolhedora, bem diferente da correria de São Paulo. Primeiro, localizou o hospital onde Tainá trabalhava. Ficou no estacionamento, observando a movimentação, tentando juntar coragem. Por volta das 5 horas, a viu saindo pela porta dos funcionários. Estava mais magra, com expressão cansada, mas ainda era a mulher mais linda que já tinha visto. Ela caminhou até o ponto de ônibus. Mateus a seguiu de carro, mantendo distância. Viu onde ela desceu, viu a casa simples onde morava. Era um lugar humilde, mas bem cuidado. Típico da Tainá. Às 6h30, uma menina saiu da casa. Era Melissa, visivelmente maior, mais espigada, mas com o mesmo jeito doce. Mateus ficou no carro, só observando. Queria gravar na memória cada detalhe daquelas 2 pessoas. Melissa brincava na calçada, quando de repente parou e olhou na direção do carro. Por um momento ela franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Depois, seus olhos se arregalaram lentamente. "Moço!" ela gritou, ainda incerta. Mateus saiu do carro devagar. "Oi, Melissa." A menina hesitou alguns segundos, analisando o rosto dele. Depois, a memória voltou como uma onda. "Tio Matt!" Ela correu para ele. Mateus se abaixou e a pegou no colo, chorando sem vergonha. "Oi, princesa." "Como você cresceu!" Tio Matt, por que você demorou tanto? A mamãe fica triste todo dia." Antes que ele pudesse responder, ouviu uma voz conhecida. "Melissa, com quem você está falando?" Tainá apareceu na porta e parou completamente quando o viu. "Oi, Tainá," ele disse, ainda com Melissa no colo. O que você está fazendo aqui?" "Vim buscar vocês."
Mãe, olha quem veio, é o tio Mate. Melissa puxou a mãe pela mão. Tainá se aproximou devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Como você me encontrou? Descobri a verdade sobre o que a Sílvia fez. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Que verdade? Sei que ela te chantageou. Sei do dinheiro. Sei de tudo. E mesmo assim você veio me procurar? Principalmente por isso. Melissa olhava de um para o outro, confusa. Tio Mate, você vai ficar para o jantar. A mamãe faz macarrão muito gostoso. Mateus riu através das lágrimas. Se sua mãe deixar... Tainá hesitou. Melissa, vai brincar lá dentro. Preciso conversar com o tio Mate. Mas ele vai embora de novo? Não vou, princesa, Mateus respondeu. Nunca mais. Quando ficaram sozinhos, Tainá desabou. Mateus, eu sinto muito. Não queria ter ido embora, mas... Eu sei. Ela te ameaçou com a Melissa. Disse que ia tentar tirar minha filha de mim. Eu não podia arriscar. Você fez o que qualquer mãe faria. Protegeu sua filha. Mas te machuquei no processo. Quem me machucou foi a Sílvia. Você foi vítima igual a mim. E agora? E se ela vir atrás da gente? Não vai. Ela perdeu todo o poder que tinha. Tainá o olhou surpresa. Como assim? Está sendo processada. Perdeu o emprego, a reputação, tudo. Nossa. E outra coisa. Parte do dinheiro que ela desviou vai ser sua. Como compensação por tudo que ela fez. Não precisa, Mateus. Precisa sim. Vocês merecem uma vida boa. Melissa apareceu na porta nesse momento. Ei, vocês vão ficar aí conversando ou vão entrar? Estou com fome. Eles riram. Algumas coisas nunca mudavam. Vem, Tainá disse. Vamos entrar. Naquela noite, jantaram macarrão como uma família. Melissa contou todas as novidades da escola, mostrou os desenhos novos, cantou uma música que aprendeu. Quando ela foi dormir, Mateus e Tainá ficaram na sala pequena. E agora? Ela perguntou. Agora a gente recomeça, mas devagar dessa vez. Você tem certeza? Depois de tudo que aconteceu? Tenho. Vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mesmo a Melissa não sendo sua filha. Família não é sobre sangue, Tainá. É sobre amor. E eu amo vocês duas mais que tudo. Eles se abraçaram no sofá velho, planejando um futuro que finalmente parecia possível. 2 anos depois. Numa cerimônia simples na igreja da cidade, Mateus e Tainá se casaram. Melissa foi a daminha, toda orgulhosa no vestido rosa. 6 meses depois, ele adotou Melissa oficialmente. No dia da audiência, ela perguntou ao juiz se podia chamar Mateus de papai. 1 ano depois, nasceu Gabriel, o primeiro filho do casal. E todas as noites, Tainá cantava para fazer os filhos dormirem. A mesma cantiga que um dia salvou um homem do inferno da ansiedade. Boi, 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 boi da cara preta. E Mateus dormia em paz, sabendo que tinha encontrado sua verdadeira família. 3 anos depois, Sílvia trabalhava como recepcionista num pequeno escritório. Perdeu a casa, os amigos, o status. Vivia numa kitnet simples, sobrevivendo com o salário mínimo. Um dia, numa sala de espera de dentista, viu uma revista com uma foto da família Lacerda. Mateus sorrindo, Tainá grávida do 2º filho, Melissa e Gabriel brincando no jardim. A manchete dizia: empresário fala sobre felicidade. Encontrei minha verdadeira família. Sílvia olhou para a foto, depois para o próprio reflexo na janela. Uma mulher de 50 e poucos anos, cansada, sozinha. Pela primeira vez na vida, entendeu o que tinha perdido. Não era dinheiro ou poder. Era a chance de amar e ser amada de verdade. Mas algumas pontes, quando queimadas, nunca podem ser reconstruídas. E na casa da família Lacerda, Tainá cantava para os filhos dormirem, enquanto Mateus descansava tranquilo ao lado.
Depois de tanto sofrimento, finalmente tinham encontrado a felicidade. Gostou dessa história? Você acha que Silvia teve o que mereceu? Acha que Tainá agiu certo protegendo a filha? Me conta nos comentários. Até a próxima história.